Livro dos Médios, né? Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Hoje, dia 12/4/2024, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E eu hoje mandei para vocês, né, o apoio, eu coloquei o livro dos médios, mecanismos da mediunidade, e coloquei também um livro, não sei, eu coloquei um livro que eu não sei se vocês teriam, né? Alerta, do Divaldo Pereira Franco. São os livros que, de vez em quando, eu desencavo, né? E acho lá, e vejo umas coisas muito interessantes. Você E tem aí, uma parte, 9. capítulo 8. Capítulo 8. Nós estamos aqui no capítulo 8, tá? Então, esse capítulo Obsessão e Desobsessão, esse livro de Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas, nós estamos no capítulo 8, trabalhando o médio obsidiado, né? Deixa eu ver aqui o seu, para ver onde está. Então, Rose, oi, fale. boa tarde, Rose. Olha só, eu estou com uma pequena obra aqui em casa, tem um rapaz trabalhando aqui, então vou ficar mais na escuta, tá? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Para não ter. Eu estou com um livro aqui do lado, o livro dos médios, a Vera também está, mas o seu João está trabalhando aqui, aí Pode de ficar. repente vai precisar de alguma coisa, eu tenho que ir lá. Tudo Mas eu bem. estou escutando direto aqui, tá bom? Legal, meu amigo. Então, gente, Obrigado. vamos iniciar aqui o nosso estudo, mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui com uma grande família que somos, para estudar, para aprender, para crescer, mas, acima de tudo, para colocarmos esses conceitos, dessas orientações que vêm do plano espiritual em ação, né? Para que assim a gente possa melhorar cada vez mais como trabalhador, como médio, como ser humano. E também rogar a Deus que abençoe e proteja aqueles nossos irmãos mais necessitados, porque são muitos, que o Senhor os ilumine e os fortaleça, assim como a todos nós. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre conosco, graças a Deus. Os amigos espirituais já estão chegando, já estão aí na casa, eles chegam cedo, né, para participar dos nossos estudos, que há um grande número de espíritos que estudam conosco, né, nos ajudam, nos orientam e também aprendem, né? Porque todos nós somos alunos, todos nós estamos aqui para aprender, sejamos encarnados ou desencarnados. Então, vamos começar aqui com o texto da Sueli Caldas Schubert. Ela diz assim: este comentário de Allan Kardec e o que transcrevemos a seguir, né? Primeiro ela fez o comentário no parágrafo anterior, era justamente o comentário que estava no livro dos médios, no item 248, que nós lemos semana passada, quando ela diz assim: geralmente o espírito que se apodera do médio, tendo em vista a dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médio o pensamento de se isolar, chegando mesmo, não raro, a ordenar-lhe. Aqui vocês podem colocar, do lado, tem um 41zinho pequenininho, né? Livro dos Médios, 248, que essa questão aqui é muito importante, essa 248. Quando ele diz aqui que o espírito que está obsediando não suporta o exame crítico do seu pensamento, tá? E quando ele percebe que as pessoas criticam o pensamento dele, que é expressado pelo médium, ele não se retira. Tipo assim, vou embora já que não gosta de mim. Não, ele não se retira. Muito pelo contrário. Ele inspira ao médium o pensamento de se isolar, né? Porque assim ele tem mais facilidade de dominar o médium. E agora, iniciando, o outro parágrafo diz assim: este comentário de Allan Kardec, que nós falamos aqui,
E o que transcrevemos a seguir são da maior relevância para que se perceba a diferença existente entre a atuação de um espírito desejoso de enganar e fazer o mal e a do espírito, que somente pratica a caridade e o amor ensinando o bem e a verdade. Vocês podem colocar aí do lado. Livro dos Médios, item 266. Anotem aí. Livro dos Médios, 266. Aí ele diz assim, diz no mestre Leonês, referindo-se à análise das comunicações. Vamos pegar o Livro dos Médios? 266. Livro dos Médios, 266. Você não fez a última aula, não? Não tá, mas- Me daqui. Ah, tá. Isso aqui. É o capítulo 8. Ah, não, mas isso aqui é o qualidade. Ah, não, isso é ali mesmo. Deve ter parecido com qualidade na prática. Eu até fui olhar para ver se não tinha. Não tinha perto trocado. Aqui, ó. Eu comecei aqui, agora eu estou aqui. Aqui que você bota 248 é que dormia minha. O mundo sempre é questão, Ana. Depois eu falo coisa. Vamos lá, 266. 266. Eu marquei aqui. Está na parte segunda, capítulo 24, da identidade dos espíritos. Tá? Então, diz assim, lê devagar. Em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se, sem hesitação, tudo que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desmita o caráter do espírito, que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez fiquem bem convencidos de que não o lograrão iludir. Repetimos, este medo é único, mas é infalível, porque numa comunicação má que exista uma crítica rigorosa. Então, ele diz aqui, esse meio é único, mas é infalível, porque não existe uma comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta. Então, é aquilo que eu sempre gosto de falar. Está em dúvida, analisa a pesquisa, ou então diz assim, ó, não vou aceitar isso, porque eu não entendi. Os espíritos superiores nunca vão ficar chateados se você não, logo de início, não aceitar aquilo, ou resolver mergulhar mais a fundo, ou ficar desconfiado, porque às vezes a pessoa não conhece direito, daí fica meio desconfiado, ou resolve investigar mais a fundo. Eles nunca ficam chateados, tá? Pois que eles próprios a aconselham. E porque nada tem que temer, por exemplo. Então, os espíritos superiores sempre dizem: investigue, pergunte, interrogue. Eles não ficam. Quem fica melindrado é aquele que tem algum problema. Porque diz assim: ué, você não vai aceitar o que eu estou dizendo? Se a pessoa não aceitar, ela tem o direito da crítica, da análise, da dúvida. E os espíritos superiores não se preocupam. Eles até querem que você, se tem alguma dúvida, que a pessoa tem uma dúvida. Aí diz assim, mas eu não vou levar essa dúvida adiante, não, porque isso foi dito pelo doutor Bezerra. Isso foi dito por fulano de tal. Se está escrito, é porque foram eles que disseram. Então, deixa para lá. Não, vai atrás. Uma das coisas que mais me chateiam, muitas vezes, e que me dá uma dor de cabeça muito grande, é quando eu estou fazendo um trabalho, e às vezes eu vou na internet, busco um artigo, busco uma coisa, e a criatura coloca assim,
escreve uma frase, até a frase eu sei que é correta, mas coloca assim, Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, ou bota, a Gênese, Allan Kardec. Eu digo, tá, em que capítulo? Essa semana eu tive uma dor de cabeça, por quê? Porque eu estava fazendo um trabalho, preparando uma palestra substituta de quinta-feira, e a criatura colocou lá, a Gênese, Allan Kardec. E aí eu disse assim, eu já li isso aqui da Gênese, mas eu não me lembrava o capítulo. Fui pesquisar em outros trabalhos semelhantes na internet. Todo mundo que colocou aquilo fez a mesma coisa. Eu falei, isso é cópia, um copiando o outro. A Gênese, Allan Kardec, a Gênese, Allan Kardec, a Gênese, Allan Kardec. Ninguém teve o trabalho de buscar. Aí eu comecei a procurar, peguei a Gênese, o Beto sabe como é que eu sou. Aí peguei a Gênese, eu tinha quase certeza que era um capítulo, mas não sabia. Li aquele capítulo todo, até que eu achei. Era a Gênese, capítulo tal, e tem tal. Aí eu coloquei lá. Entendeu? Porque eu acho isso importante. Porque vai que o troço está escrito errado. E você coloca. Passa a informação. Você está passando. E eu percebi isso, que vários deles, um copia do outro, e coloca aquilo de contrário. Inclusive, tem um texto, que eu vou até trazer para vocês, que eu achei, se eu não me engano, foi de uma revista Reformador. Eu até reportei na revista velha, reportei, coloquei no meu caderno lá, falando sobre a importância da referência bibliográfica. Entendeu? Estou falando sobre isso. É importante. E é uma das coisas que eu mais trabalho. Às vezes me dá uma dor de cabeça danada. Sabe? Só quando não tem mesmo jeito, mas eu sempre gosto de colocar, né? Por causa disso. Porque às vezes eles falam uma coisa e, por exemplo, a gente aqui na Sueli vai ter um erro. Vai ter um equívoco, que eu já achei. Porque tudo que coloca, eu vou lá conferir, esse é aquilo mesmo. E eu achei o erro. E deve ser um erro de tipografia, qualquer coisa assim, né? Porque a diferença de número é muito grande. Mas eu leio e vou pesquisar lá, para ver se é aquilo mesmo, entendeu? E às vezes eu vou lá, a referência está errada. Aí eu tenho que procurar tudo até achar aquilo da referência certa. Porque é uma responsabilidade. Então, a espiritualidade, ela fala sobre isso. Ela incentiva você a fazer isso. Que o correto você citar. Entendeu? Ela incentiva você na crítica. Ela diz aqui, os bons espíritos nunca se ofendem com esta crítica rigorosa, pois eles próprios a aconselham. E porque nada tem que temer do exame. Se eles estão falando certo, por que ter medo? Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam que... Então, se você diz uma coisa para uma pessoa e a pessoa duvida, é muito de duvidar. Aí ela vai buscar o certo. E, ao buscar o certo, ela pode ver que você está certa ou que você esteja errado. Porque, afinal de contas, qualquer um pode errar. Ninguém é infalível, né? Pelo menos passado aqui pela planeta Terra, só teve um. Todos os outros podem errar. Então, eu posso falar uma coisa e não ser o certo. Então, qualquer pessoa tem o direito de ser para mim, olha, isso aí não está certo. E você não tem que se ofender com isso. Obrigada, agradecer. Porque a gente não é o dono da verdade. Aí, aqui, continuando o livro dos médios. Eis aqui o conselho que, a tal respeito, nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais repetir, que deverias ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e meditar. Pesar quer dizer analisar e meditar. É a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. Quer dizer, que faça a crítica. E a palavra crítica não significa meter o malho. Que a gente fala, né? Crítica, está metendo, não. Crítica é análise. Então, faça uma análise de todas as comunicações que receberdes.
é a de não deixar de pedir as explicações necessárias, a formar-lhes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Allan Kardec muitas vezes tomou isso dos espíritos, do livro dos espíritos, né? Porque assim, a coisa para ele não ficava muito clara, ele perguntava novamente. E às vezes o espírito dizia para ele, mas eu já não falei isso para você? E aí ele ia de novo. Por quê? Alguma coisa para ele não ficou muito clara. E como ele tinha que transmitir isso de forma clara e objetiva para as pessoas, ele tinha que tirar todas as dúvidas. Então, o que para os espíritos às vezes parecia muito óbvio, para ele não era. Então, ele perguntava de novo. Às vezes ele trocava as palavras, mas o espírito percebia que ele estava de novo. E ele perguntava, ele não tinha essa coisa, né? Então, eles recomendam isso. Perguntem, inquiram. Eles não, o espírito superior não vai ficar chateado. Vamos voltar aqui ao livro dos médiuns. Com esse pedaço que está aqui embaixo, eu não vou ler, porque é o que está no livro dos médiuns. Então, vamos lá. Idêntico proceder, né, do próximo parágrafo que a gente vai entrar, que o parágrafo que nós lemos antes é o que está no livro dos médiuns. Rose, qual é a questão, por favor, que eu estou Eu perdendo? tenho... Aqui, a questão que eu li foi a 266. Aqui é o meu é página 198, vê se aí. Esse Lá aqui? tá- Isso, página 198. É igual o seu, o dela, Denise, é 198. 197. O idêntico, para onde eu vou agora, idêntico? Não, é da 198. 198, parágrafo começa assim. Idêntico proceder, achou? Achei. Idêntico proceder vale para os médiuns. Aqueles que se melindram, ficam afetadinhos, por uma que outra observação se lhes faça, que por qualquer motivo sintam-se feridos no seu amor próprio e que por isso se afastem da reunião, estarão comprovadamente sob o assédio de obsessores. Então não tem que se melindrar. Nem a gente, na nossa vida comum, não tem que se melindrar se a gente falar alguma coisa e alguém duvidar. Ou dizer assim, tá, eu vou dar uma olhada para ver. Não tem que se melindrar. Porque é direito da pessoa. Há médios que se julgam infalíveis. E o que é mais sério, jamais admitem que jamais admitem que possam sofrer sequer uma influenciação espiritual de ordem inferior, julgam-se imunes como que vacinados contra as obsessões. Aí a gente para pensar. Só do médium achar que é imune, já sabe que é obsediado. Né? Então, ele diz aqui, há médios que se julgam infalíveis e, o que é mais sério, mais grave, jamais admitem que possam sofrer sequer uma influenciação espiritual de ordem inferior. Julgam-se imunes, como que vacinados contra as obsessões. Esse livro aqui, chamado Alerta, livro fantástico, Alerta, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Alerta. Eu trouxe aqui, vou compartilhar com vocês, um trecho desse livro que está no capítulo 4, Obsessão em Jesus. Acredito, Denise, está vendo? Você está vendo, o resto do pessoal está vendo. Obsessão em Jesus. E Joana de Ângeles diz assim, a ideia enfermiça, ideia desequilibrada, né? Doente, sem contornos definidos, alcança os painéis mentais, sutilmente. Então, aquela ideia invasora, desequilibrada, ela vai penetrando nas nossas mentes devagarzinho. Ela não chega arrombando a porta, né? Aceita. Quer dizer, a partir do momento que você aceita a ideia, desenvolve características, apresenta-se com maior riqueza de detalhes, estabelece o contato através do qual se originam as penosas fixações lamentáveis, como perniciosas. Então, percebe como é devagarzinho?
No momento que essa ideia negativa, equivocada, é aceita pelo médium, ela começa a desenvolver características, vai se mostrando com maior riqueza de detalhes, estabelece o contato através do qual se originam as penosas fixações lamentáveis como perniciosas. Se recusada, se você não aceita aquela ideia, a ideia entrou devagarzinho, você não aceita, apaga-se em névoa diluente para repetir-se com maior intensidade até alcançar correspondente vibratório na mente receptora. Percebeu? Se você não aceita, aquele ser que está tentando fazer essa ideia ser aceita por você, ele não desiste com facilidade. Se essa ideia for negada, daqui a pouco ele retorna para ver se essa fortaleza é verdadeira ou não, né? Então, se recusada, apaga-se em névoa diluente para repetir-se com maior intensidade. Por isso Jesus falou, orai e vigiai. Né? Ou vigiai e orai, na verdade, né? Porque o obsessor, ele volta, tá? Com maior intensidade até alcançar correspondente vibratório da mente receptora, que passa, a largo prazo, a submeter-se ao impositivo que termina por dominar. A obsessão é enfermidade generalizada, que graça entre os homens, que se espalha entre os homens, em decorrência do comércio psíquico infeliz, quão desesperador. Desde que o agente obsessivo é persistente no plano negativo, a que se afervora, este muda de técnica, toda vez que repudiado, porque eles são inteligentes, mantendo rigoroso cerco em torno de quem lhe padece a influência, até dobrar a vontade resistente, caso esta não se fortaleça nos valores morais e espirituais. Então, ele fica ali, água, bola e pedra dura, quanto bate até que fura. Se o médium não se fortalecer nos valores morais e espirituais, esse invasor vai conseguir o seu intento, né? Então, esses valores morais e espirituais que constituem defesa e vitalidade contra essa terrível chaga devastadora. Continua Joana. Mentes viciadas com mais facilidade aceitam as sugestões morbíficas que lhes são insufladas dentro do campo em que melhor se expressam. Desconfiança, ciúme, ódio, desvario sexual, dependência alcoólica ou toxicômana, gula, maledicência, tá? As mentes viciadas são as que de maior fácil domínio. Temperamentos arredios, suspeitosos, são mais acessíveis, em razão de melhor agasalharem as induções equivalentes, que se lhes associam em forma de perfeita sintonia. Caracteres violentos, apaixonados, mais fortemente, se fazem maleáveis em decorrência do espírito rebelde que nesse corpo habita, dissimulando as chispas que lhes acendem as labaredas do incêndio interior, a exteriorizar-se como fogaréis destruidores. Personalidades ociosos, né? São os preguiçosos, são mais suscetíveis em razão da mente vazia. Lembra daquele ditado popular? Mente vazia, carpintaria do diabo? Sempre a comer o que lhe apraz, deixando-se conduzir pela personalidade dos seus afins desencarnados. Desnecessário reafirmar que não apenas, além da morte, quer dizer, entre os desencarnados, se encontram os perturbadores, desde que a obsessão campeia, né? Igualmente entre os transeuntes do corpo. Então, ela diz aqui, desnecessário dizer que entre os desencarnados há muitos perturbadores, desde que a obsessão campeia, igualmente entre os transeuntes do corpo, obedecendo ao mesmo processo de sintonia mental
por cultivo das mesmas paixões inferiores. Então, o sujeito está aqui, né? Obsidiado, ele desencarna, ele continua o processo lá. Então, nós temos espíritos perturbadores desencarnados e aqui entre nós, né? Aqui entre nós. Então, vamos voltar aqui para a Sueli Caldas Schubert. Vou interromper o compartilhamento. Voltando aqui a Sueli, ela diz assim: no entanto, como é fácil resvalarmos, né? Como é fácil resvalarmos. Como somos frágeis perante as nossas próprias fraquezas. Como somos visados. Então, não foi à toa que Paulo disse: nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Aí tem gente que diz assim: graças a Deus, estou cercada por anjos. Que beleza, né? Não, obsidiado. Porque acha, eu estou cercado somente, ou melhor, vamos dizer assim, eu estou cercado somente por anjos. Está obsidiado. Porque está dizendo que está cercado somente por anjos. E Paulo disse: estamos, né, somos cercados, observados por uma multidão de testemunhas. Então, ela diz aqui: façamos ecoar em nossos ouvidos, em nosso coração, a advertência notável de André Luiz, já citada no capítulo O Erro Está Aí. Risca esse 4. É capítulo 16. Agora, vê o trabalho que me deu no 4 e o 16. Hein? Achava 16. Então, eu peguei a citação dele aqui. Quando a gravação fui procurar, achei. Capítulo risco 4, bota 16, tá, gente? Porque não é capítulo 4. É capítulo 16. Gradação das obsessões. Está na vida. Mecanismo de desse você não tem. Isso. Não, isso você não tem. Ah, não, não tem, não. Eu não tinha. Não é isso. Eu pensei que tinha. Não tem. Ah, tem sim. Tem sim. Pega ali, tu botou ele ali ontem. Tá bom, deixa. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gradação das obsessões. Está no capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo 16, Fenômeno Magnético da Vida Humana. Então, diz assim: muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamos-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atividades de cólera arrasadora, pelas quais, desprevenidamente, nos transformamos na vida em médios de ações delituosas, arrastados nos fenômenos de associação dos agentes mentoeletromagnéticos da mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, e precisa de tempo mais para se cometer um crime. Às vezes, a loucura, não é? O sujeito é tomado por um minuto de loucura, e naquele minuto de loucura ele comete o crime. Então, por isso que ele diz assim: é assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio, em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos
menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Então, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Então, se a gente está numa obsessão, nós temos responsabilidade, porque nós permitimos que a sintonia se estabelecesse. Então, às vezes, a pessoa, num processo obsessivo, comete um ato grave. Aí vai dizer, não, ele foi influenciado por um espírito. Mas por que foi? Porque permitiu que a sintonia se estabelecesse, né? Então, Ô, Rose, vale. estudando o livro dos médiuns, uma vez junto lá no ESD, a gente ficou numa página onde dizia que a nossa vontade é sempre suficiente. Porque, mas não, a vontade ela é sempre suficiente. Dá para você escolher o A ou B. Aí, né? E Kardec deixa bem claro que não existe arrastamento irresistível. Sim, sim, sim. Ele fala isso, porque senão teríamos vítimas. É, E a vítima não existe. Até porque aí não. são vítimas. E aí a gente, poxa, eu não tive culpa. Deus não me deu forças para resistir. É lógico que a gente vai logo dizer isso, né? Mas não existe arrastamento irresistível. Todos nós podemos resistir. Por isso que ele diz aqui, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. E a obsessão é um problema de sintonia. Então, né, não adianta dizer, tanto que ele começa esse item, gradação das obsessões, dizendo, muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, olha aí, eu perco o controle porque eu quero. Tensão deliberada, inclinamos-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, atmosfera espiritual. Aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de contra arrasadora, pelas quais desprevenidamente nos transformamos da vida em médiuns de ações delituosas, arrastados dos fenômenos de associação dos agentes mentoeletromagnéticos da mesma natureza, sintonia, semelhante aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. Aí ele dá uma aula aqui. Aí ele diz, é assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais. Precisa de mais de um minuto? Muitas vezes para cometer-se um crime? Não é? Então, essa gradação das obsessões está no final do... Quem quiser anotar aí, final do capítulo 16 é uma aula. Voltando aqui a Sueli Caldas-Schubert. E ela diz aqui, quem de nós pode afirmar o contrário? Quem de nós pode afirmar o contrário do que está escrito no livro Mecanismo da Mediunidade? Conscientes, quer dizer, conscientes de nossas fraquezas, recorramos ao Senhor dizendo, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quem quiser, eu não trouxe, porque eu estava com a bolsa pesada, eu não trouxe. Tem esse texto de Marcos, capítulo 9, versículo 24, está lá, né? Se você acha aí o pão nosso. Ele está no Evangelho, né, de Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Mas Emmanuel, ele dá uma aula interpretando esse versículo 24 do capítulo 9 de Marcos, no livro Pão Nosso, capítulo 123. Ele dá uma aula
Achou aí, Denise? Bom, nossa, a Denise está dando uma olhadinha. 123, procura o capítulo 123. 23, condição comum. Lê para a gente, a Denise vai ler para a gente, o Emmanuel vai fazer um comentário dessa citação do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. É o capítulo 123 do livro Pão Nosso. Quem quiser botar do lado do parênteses aqui, uma setinha, Pão Nosso, capítulo 123, de Emmanuel. Aí a Denise vai ler para a gente. Isso aqui é aluno eficiente, olha. Condição comum. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então, a gente percebe, né? Nós somos ainda muito falíveis e a gente tem que ter essa consciência, como disse Emmanuel, a gente tem que ter essa consciência. E, a partir daí, buscar em Jesus, né? Esse fortalecimento, porque, como disse a Sueli aqui, quem de nós pode afirmar o contrário, né? De sermos espíritos ainda muito acessíveis a essas almas desequilibradas. Então, a gente tem que trabalhar, né, pela nossa autoevangelização, né, no vigiar e orar, porque sabemos que a qualquer momento nós podemos cair em tentação. E basta apenas 1 minuto de desequilíbrio para você cometer um ato insano. E esse ato insano, qualquer um de nós pode cometer, estando aqui encarnados, sendo espíritos ainda da terceira ordem. Ninguém pode se acreditar blindado de cometer um ato insano. Não é? Por isso que ela diz aqui, no entanto, diz a Sueli, como é fácil resvalarmos, como somos frágeis perante as nossas próprias fraquezas, como somos visados, observados pelos nossos adversários, ou por aqueles que apenas querem perturbar mesmo, né? Que às vezes não tem nada contra a gente. Mas eles querem aumentar o círculo de dominados dele. E aí ela vem nesse texto aqui do mecanismo da mediunidade, né? Ela diz assim, como disse o André Luiz, por vezes somos loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos. Foi aquela pergunta que eu fizeram uma vez ao Chico. Chico,
tem muito obsessor dentro da cadeia, da penitenciária. Ele disse não, porque eles já conseguiram o que queriam. Colocar a pessoa ali dentro. Já conseguiram o que queriam. Pessoas que cometeram atos que depois disseram, como é que eu pude fazer isso? Essa loucura temporária. Esse grande obsidiado de alguns minutos. Mas ele foi vítima? Não. Foi vítima. Né? Doentes do raciocínio em crises periódicas, médios, lastimáveis da desarmonia. Quem de nós pode afirmar o contrário? Pergunta a Sueli. Por isso, ela encerra dizendo aqui, cônscio, né? Conscientes de nossas fraquezas, recorramos ao Senhor, dizendo-lhe, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Né? E para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou trazer aqui desse livro Alerta, o finalzinho desse capítulo 4, que tem por título Obsessão Jesus. Eu não vou abrir o PDF da vou ler aqui do livro, né? E Joana de Ângeles, né? E esse livro aqui, todo esse livro é maravilhoso, gente. Por isso que eu estava dizendo aqui que eu mexendo lá, eu achei, fui olhar, tinha esse texto. Achei o PDF, baixei. Eu tenho PDF, eu trouxe também. Ah, o PDF você baixou? Baixei agora. Maravilha. Diz assim, a Joana de Ângeles, a ação do pensamento otimista e sadiamente operante, o amor fraternal de solidariedade, a preocupação edificante em favor do próximo, os serviços humílimos ou grandiosos a benefício dos outros, o interesse honesto pelo bem-estar alheio, constituem a terapia preventiva quanto curadora contra a obsessão. Quer dizer, a prática da caridade, que é o amor em ação. Né? A caridade, que é o amor em ação, é a terapia preventiva quanto curadora contra a obsessão. A prece, o hábito de orar, gerando um clima de paz. A leitura elevada, que cria clichês psíquicos superiores. A meditação em torno das questões enobrecedoras da vida. O diálogo edificante impedem qualquer intercâmbio perturbante. Verdadeiros antídotos que se fazem à obsessão por constituírem meios de elevação vibratória, na qual não vigem as interferências maléficas, as parasitoses e as vampirizações prejudiciais, que somente têm curso em faixas mentais semelhantes. Olha a questão da associação e da sintonia que ela diz aqui, né? Parasitose, vampirização, somente tem curso em faixas mentais semelhantes, né? Em faixas mentais que gostam também dessas coisas de baixo nível. Ademais, diz Joana, o exercício de tais métodos libera qualquer tombado nas malhas apertadas da alienação obsessiva de perniciosos efeitos da Terra. Na condição de terapeuta divino, prescreveu Jesus contra os flagelos da obsessão. Vamos ver qual é a receita de Jesus para combater os flagelos da obsessão. Fazer ao próximo somente o que desejar que este lhe faça. Porquanto, assim, procedendo, o amor que nos dedicamos a nós mesmos automaticamente se dilatará em relação ao nosso próximo, desfazendo as matrizes do mal que ainda se demoram fixadas em muitos dos seres que pululam em torno da Terra. Olha a multidão de testemunhas aí. Ao mesmo tempo, auxiliando-os a despertarem para o bem, para a felicidade. Então, quando nós nos dedicamos ao amor, ao bem, à prática da caridade,
né? Que é o amor em ação, nós desfazemos as matrizes do mal, que ainda se demoram fixadas, né? Em muitos dos seres que pululam em torno da Terra. Então, você se protege e, ao mesmo tempo, ajuda aqueles sofredores, obsessores, porque eles são sofredores. Eles são sofredores. Então, o trabalho não é apenas de autoproteção. O trabalho é você se previne e ajuda aqueles que estão procurando envolver os outros nesse processo obsessivo. Você ajuda esses espíritos a despertarem para o bem da felicidade. Então, olha aí a receita de Jesus. Fazer ao próximo somente o que desejar que este lhe faça. Fazendo isso, você está se prevenindo do processo obsessivo e ajudando, né, ao outro a se melhorar. Tão simples, não é? Tão simples. Mas a gente faz isso. Né? A gente tem dificuldade, mas a receita está aí, há 2.000 anos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Há 2.000 anos não, porque os profetas já também diziam isso também. Então, pelo menos 3, 4.000 anos. Lá os profetas, Isaías, Jeremias, Elias, já diziam isso. Por quê? Porque eram palavras de Jesus para eles transmitirem. Mas a gente tem essa dificuldade terrível, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a isso? Fala, Denise. O que ela fala aqui, o hábito de orar, né? E a ação do pensamento otimista, realmente, você que acostuma a orar, você se coloca numa vibração muito melhor. Eu, certa vez, estive muito abalada psicologicamente por conta do relacionamento, né? E foi-me avisado, recebi um recado, que eu precisava orar. Muito. E realmente eu não tinha mais o hábito de orar. E no início é aquilo, o hábito você tem que construir. Primeiro você começa com obrigação, assim. Você tem que se obrigar a fazer aquelas coisas, porque você não tem o hábito exatamente para construir esse hábito. Né? Então, foi uma construção assim, e realmente tem uma... Como é que se fala quando a pessoa conta o que acontece contigo? Testemunho. Tem um testemunho, porque realmente a minha vida, depois que eu comecei a orar, a princípio foi a reza que eu aprendi, orava repetidamente, sem interpretar mesmo as palavras, sem conseguir ver, mecanicamente, sem ver o significado. Depois eu passei a orar mais sentidamente, entendendo realmente um sentimento, para conversar com Deus de forma mais sincera possível, né? E com certeza o retorno é a vibração, você acaba saindo daquela situação mental que você se encontrava. Você desmancha, né? Alguma coisa que está ali, vai se diluindo. Vai se diluindo, vai clareando, realmente. Bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h15, hoje vai começar um pouquinho mais cedo, nós vamos estudar o livro Qualidade da Prática Mediúnica, tá? Sempre agradecendo a Deus, a Jesus, esses alertas, né? Essas orientações tão necessárias para a nossa vida, né? É realmente uma receita, porque nós estamos vivendo ainda no momento, ainda somos espíritos muito frágeis, e às vezes essa doença
nos ataca a obsessão, mas nós já temos na doutrina a receita para nos tratarmos dessa doença gravíssima, gravíssima, né? Então, só agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, o carinho que eles têm para conosco, né? Nos trazendo esse auxílio, essa orientação, esse esclarecimento tão importante para a nossa caminhada, porque todos nós aqui teríamos um depoimento a dar sobre essa situação, né? Então, muito obrigado, Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna.